A obra da salvação, ela começou em sua vida no momento em que o seu coração foi quebrantado. Você creu no Senhor Jesus e foi então unido a Ele para desfrutar da justiça dEle. E vivendo agora com Ele, unido a Ele, você desfruta das bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a obra da salvação, ela não se encerrou ali. Nós desfrutamos das bênçãos porque fomos unidos a Cristo, mas a obra não se encerrou ali. E Deus está operando em sua vida, e é fundamental você entender isso. Deus está operando em sua vida. As pessoas, quando precisam de ajuda, saúde, finanças, problemas, seja lá o que for, elas oram a Deus, e quando Deus opera, elas dizem: que Deus maravilhoso, Deus viu que eu estava com fome e me deu o que comer, Deus viu que eu estava doente e me curou, Deus viu minha angústia e solucionou meu problema. E então as pessoas entendem que Deus está operando. Mas há um operar de Deus na sua vida muito mais importante do que tudo que Deus tem feito para a glória dEle, para a alegria sua. É que Deus está operando em você a santificação, Deus está purificando. Porque nós, como igreja do Senhor, fomos feitos templo do Espírito Santo. Fomos feitos santuário de Deus. E Deus está limpando esse santuário. Deus está purificando esse santuário. Deus está trabalhando esse santuário. De tal modo que Hebreus diz que como filhos nós estamos sendo constantemente disciplinados, corrigidos, porque Deus está operando em nós para nós sermos um bonito santuário do Senhor. Deus está fazendo uma obra na tua vida. E você precisa atentar para isso, porque quando você só olha para aquilo que é aparentemente externo, aquilo que pode ser desfrutado, porque Deus nos dá no dia a dia das necessidades mais básicas, quando você só olha para isso e você não vê que Deus está operando na sua vida uma grande obra, uma obra muito grande mesmo. E Deus usa todos os meios para isso. Deus usa as dificuldades, as lutas, as angústias, as necessidades, as pessoas. Deus usa tudo isso, sempre falando por meio da palavra, porque Deus fala. Sim, a Escritura, ela não é uma voz que morreu no passado. A Escritura é a voz de Deus no presente. Por isso Deus fala. Deus está sempre falando pela Escritura, e porque o Espírito está sempre aplicando a palavra de Deus ao nosso coração. Por isso se diz que a Escritura é sempre viva, ela é sempre atual, porque Deus está falando a cada pecador pelo Espírito Santo, graciosamente por meio dela. Então Deus está fazendo uma obra na tua vida. Quando você entende isso, fica melhor viver. Por que fica melhor? Porque você olha para a vida e então está sempre lembrando: todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Significa que a minha vida não é obra do acaso. Significa que as minhas circunstâncias não são aleatórias. Significa que o meu sofrer não é em vão, porque Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. E Jesus disse que tudo em mim está sob controle. Não meu controle, mas o controle de Deus, que graciosamente decidiu, voluntariamente quis me amar. Ele disse: eu quero amá-lo por toda a eternidade. Não viu nada de bom, não viu nada de útil, não viu nenhum mérito, não há nenhuma razão em nós, mas Ele decidiu: eu quero amá-lo. E Ele faz com que tudo colabore para o nosso bem, ou seja, para sermos santificados e nos tornemos a imagem de Cristo Jesus, pelo operar do Espírito Santo no nosso viver. Isso torna a vida mais fácil, não porque nós
deixamos de ter problemas quando compreendemos a obra da purificação, da santificação, operada por Deus no seu viver, no meu viver, no nosso viver, mas porque nós passamos a compreender, e compreendendo, nos alegramos em ver que as nossas lutas não são o abandono de Deus, muito pelo contrário, são exatamente o sinal de que o Pai, Ele nos ama muito. Porque, como diz Hebreus, os bastardos, Ele abandona para seguirem o seu próprio coração. Nós vamos dar continuidade à exposição dos evangelhos, que temos como base Mateus, mas nós vamos fugir às vezes do evangelho de Mateus, porque o evangelho de João não é sinótico, não é similar aos outros. O autor, ele propositadamente selecionou outras pregações, outros sinais. E nós vamos seguir hoje com João. Nós já lemos, inclusive, o texto, que é o texto de João, capítulo 2, versículo de 13 a 25. João, capítulo 2, versículo 13 a 25. Eu gostaria de reler apenas os versículos 19 a 22, que dizem: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Senhor Deus amado, a Tua palavra é o Teu poder para a salvação, e ela fala, porque o Teu Espírito aplica ao nosso coração hoje. Essa palavra, Senhor Deus, que nos fora dita há tantos anos, está sempre presente, ó Deus, em nosso viver. E nós Te louvamos por isso. E então pedimos que Teu Espírito nos dê discernimento para compreender a Tua palavra. E então aplique ao nosso viver, porque o Senhor conhece cada um. E sabe exatamente o que cada pessoa precisa, Senhor Deus, ter de Tua palavra aplicada à sua vida. Não porque ela tenha múltiplos sentidos, porque ela só tem um sentido, mas porque ela pode ser aplicada de formas muito amplas, Senhor, ao viver de Teus servos, de Teu povo. Que o Senhor nos dê graça para aplicar, portanto, a Tua palavra ao nosso viver e glorificarmos assim o Teu nome. Que o Senhor receba a nossa oração. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Evangelho de João, ele foi organizado propositadamente em 3 Páscoas. São os 3 anos de Jesus. Inclusive, é por isso que nós sabemos bem direitinho que Jesus teve 3 anos de ministério. São 3 Páscoas. Primeiro ano, primeira Páscoa. Segundo ano, segunda Páscoa. Terceiro ano, terceira Páscoa, porque a Páscoa é uma vez ao ano. Lembre-se, a Páscoa é uma festa judaica, que é uma referência à saída do Egito. Então, os judeus, por ordem de Deus, não por opção, eles tinham que todo ano celebrar a Páscoa. Era mandamento, não era uma festa cultural, era um mandamento de Deus, que se encerrou completamente quando Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu na cruz. A Páscoa se encerrou ali, porque o mandamento para a celebração dela culmina com Cristo, aquele que cumpriu a Páscoa, nos dando uma nova etapa, um novo momento que nós chamamos de cristianismo, em que nossa Páscoa é o culto ao Senhor. Então, nós, nesse capítulo 2, após o casamento que nós já vimos, a partir do versículo 13,
nós vamos para a primeira Páscoa. Versículo 13 diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então essa é a primeira Páscoa, portanto o primeiro ano do ministério do Senhor Jesus. Nós lemos o texto de Marcos, capítulo 11, de 15 a 26 também. E de 15 a 19, o texto nos fala desse momento em que Jesus tem o zelo do Senhor em seu coração. O texto não é exatamente igual, mas muito próximo. Portanto, ficaria duas questões aqui. É o mesmo texto colocado apenas numa ordem diferente, ou Jesus duas vezes demonstrou, então, esse zelo pelo Senhor? E nós vamos ver também um pouco do texto de Marcos 11, de 15 a 19, que nos ajuda a ter uma noção mais ampla de como Jesus via a religiosidade judaica dos seus dias. E nos ajuda a amadurecer como nós cristãos devemos olhar para a religiosidade cristã de nossos dias, porque passa por semelhante problema. Então Jesus está subindo para Jerusalém, porque lembre-se que Jesus era da Galileia. Nós diríamos, se olhássemos no mapa, que ele está descendo. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Ou seja, a Páscoa, todos os judeus do mundo inteiro, a menos que houvesse um problema de purificação, alguém está impuro, não poderia celebrar a Páscoa, mas caso contrário, todos os judeus estariam lá. Então vocês imaginem que a região de Jerusalém e todas as cidades vizinhas estavam muito cheias. Não havia lugar para se hospedar nas cidades vizinhas. É o que acontece com Jesus no nascimento. Por isso que se diz que Jesus nasceu em alguma das festas judaicas, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Se não havia lugar para ele na hospedaria, então alguma coisa estava acontecendo. Seria por causa do recenseamento ou porque de fato estava acontecendo algo a mais? Então, diz o texto que Jesus entra no templo. Por que ele entra no templo? Porque eles devem comparecer perante o Senhor e cumprir as obrigações. Por que eles estavam vendendo? Porque os judeus que iam para lá não iam carregando seus animais, até porque alguns deles nem tinham animais. E trazer um animal a 1000 quilômetros de distância não dá certo. Morreria, seriam muitos dias de viagem, teria que ir parando, uma viagem muito complicada. Então, eles montaram uma estrutura. Qual era a estrutura? Eles vendiam os animais no templo para que as pessoas viessem, comprassem e então sacrificassem. Então havia toda uma estrutura para atender a necessidade de que anualmente os judeus sacrificassem ao Senhor na Páscoa. Só que o que acontece? Como em todo lugar no mundo, os pecadores querem se aproveitar das situações para se dar bem. Não é só brasileiro que tem aquele jeitinho corrupto, ainda que parece que é bem marcante no nosso país, a corrupção em todos os lugares. Mas lá havia quem quisesse se dar bem dentro de uma obrigação religiosa. Eles estavam pegando o momento e transformando num momento de lucro. E o Senhor Jesus, vendo o que estavam fazendo, ou seja, não estavam apenas ali viabilizando para o adorador, eles não estavam proporcionando que o culto acontecesse ao Senhor, eles não estavam preocupados com a glória de Deus, eles não estavam ali para atender a necessidade que cada judeu tinha de oferecer ao Senhor os sacrifícios como ordenado. Eles estavam ali para ganhar dinheiro, eles estavam ali usando a religião para enriquecer, eles estavam ali para se aproveitar dos judeus que vinham por obrigação para adorar a Deus com os sacrifícios. Esse é o problema. Jesus vê isso. Então observe que Jesus está atento à corrupção dentro da igreja. Nós deveríamos estar, porque nos nossos dias as denominações estão corrompidas também. Ele está atento ao que está acontecendo dentro da religião. Ele está vendo como as pessoas estão usando a religião para
ganhar, lucrar, tirar proveito. E isso deixa ele furioso. Costumamos ver Jesus como ele descreve a si mesmo em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, quando ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O 30 também, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a imagem que temos de Cristo. E em grande medida é assim mesmo que Jesus vive. Jesus viu uma prostituta aos seus pés e simplesmente a perdoou e a deixou ir em paz, enquanto o fariseu fulminava com seu coração cheio de ira, cheio de maus pensamentos, condenava aquela mulher. Jesus acolheu os pecadores, publicanos, que seriam condenados pelos fariseus, foram acolhidos, como Zaqueu, que teve a graça do Senhor de receber a palavra de perdão, de bênção. Hoje houve salvação nessa casa. Então nós conhecemos o Jesus manso e humilde, que acolhe os pecadores, que se lança humildemente aos seus pés, e ele faz isso ainda hoje. Está sempre acolhendo os pecadores que se humilham, que se jogam aos seus pés, que se lançam em lágrimas, que reconhecem sua miséria, que olham para si mesmo e diante da luz da glória divina reconhecem seus pecados. E Jesus os acolhe, e Jesus os abraça, e Jesus os carrega, e Jesus os coloca diante do Pai, justificando-os graciosamente. Mas nesse momento, ele não está diante de pecadores humildes, quebrantados, arrependidos. Ele está diante de um covil de salteadores, de aproveitadores, de pessoas que estão usando a religião para benefício próprio, que estão usando a boa vontade daqueles que querem adorar a Deus para tirar proveito e se beneficiar, e enriquecer, e dominar, e fazer aquilo que nós encontramos nas gerações diversas, na religiosidade, inclusive cristã. Por isso que em Marcos e Mateus, o Senhor Jesus se dirige a esses, dizendo: vós tendes transformado em covil de salteadores. Ele chama esses de covil de salteadores. Como deveríamos olhar para o que estão fazendo com o cristianismo em nossos dias, com a teologia da prosperidade, com a politicagem nojenta que ocorre com tanta frequência em nosso país, com isso que tem acontecido com o fenômeno denominacional. Como deveríamos olhar? Jesus está furioso em ver o que estão fazendo com a religião, estão destruindo. Ele não é tão maleável quanto nós somos. E a gente pode ver o que ele fez. Versículo 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Observe que o problema não era ter animal ali, o problema era o que eles estavam fazendo ali. Os animais eram necessários para serem sacrificados, é por isso que eles estavam ali. O problema é que eles estavam usando aquilo que Deus ordenou para a glória dele como instrumento sujo para o lucro e o benefício próprio de cada um. Esse era o problema. Jesus fez um azorrague. Pense aquele instrumento, né? É um pedaço de pau e tiras de couro para bater no animal. E nesse lugar, ele estava ali para espantar aqueles que estavam transformando o templo do Senhor num covil de salteadores. Não podemos dizer que ele bateu nas pessoas, mas ele expulsou. Mas ele ficou furioso.
Naquele momento, diz o texto, no versículo 17, que o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da casa do Senhor consumiu o Senhor Jesus. Ele ficou furioso porque eles estavam profanando o culto ao Senhor. Ele ficou furioso porque o templo que ali ainda representava a presença de Deus estava sendo profanado. Cuidado para não confundir com os prédios que usamos hoje. A mais bonita igreja que você encontrar no nosso mundo não é um templo. A mais bonita catedral que você encontrar hoje não é um templo, porque o templo, ele é um lugar que representa a presença de Deus de forma real. E os nossos prédios, eles não são uma representação real. Deus não está ali, porque Deus trocou o templo feito de pedra e colocou um templo feito por Ele mesmo, não por mãos humanas, diz a palavra do Senhor. Não por mãos humanas. Um templo que Ele mesmo ergueu. Ele mesmo. 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Capítulo 6, versículo 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 Coríntios, também capítulo 6, versículo 16, diz ainda o apóstolo Paulo: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E ainda posso citar Efésios capítulo 2, versículo 21, em que o apóstolo nos diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, no Novo Testamento há uma mudança, e vemos isso inclusive aqui nesse texto de João. Portanto, que o Senhor Jesus faz, o zelo do Senhor Jesus pelo prédio, é porque ali ainda estava um prédio que verdadeiramente representava a presença de Deus. Deus, quando Salomão consagrou o templo, Deus encheu a casa. Quando os levitas tocavam os instrumentos e cantavam ao Senhor os louvores, Deus encheu a casa. E então Deus disse que estaria ali, e que quando orassem naquele lugar, Deus ouviria a oração. E o lugar se tornou a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Então observe que é algo sério. Ele está defendendo o lugar onde Deus disse que habitaria. Ele está defendendo o lugar onde Deus disse que habitaria. E aí a gente pode recorrer a Marcos, capítulo 11, versículo 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Portanto, o zelo de Jesus é pelo Senhor. E aqui, mais um chamado para você. Eu sei que você fica furioso quando alguém rouba um celular, o seu carro. Você fica revoltado quando alguém faz um mal a você, te engana no trabalho, prejudica você. Você fica furioso por causa da corrupção de nosso país na política e como somos constantemente enganados por aqueles que detêm o poder. Você fica revoltado porque você foi lesado, você foi prejudicado pelas pessoas vis que estão ao nosso redor e que nos prejudicam ao bel prazer, e você fica furioso, e se você pudesse, mataria elas,
se você pudesse, faria com que eles pagassem pelo dano que causaram a você. Isso acontece com todas as pessoas praticamente. Mas aqui o Senhor Jesus não está furioso por causa de si. Ele está revoltado porque eles estão profanando a casa do Senhor. É importante essa observação. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele não foi revoltado. Quando cuspiram em Jesus, ele não se revoltou. Quando colocaram a coroa de espinhos, ele não disse nada. Quando o açoitaram, ele continuou em silêncio e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi até a cruz. Em nenhum momento ele balbuciou uma revolta contra aqueles algozes que estavam ali para o maltratar injustamente. Mas aqui, ele está zelando pelo que é do Pai. Ele está zelando pelo que é do Senhor. E estavam profanando as coisas de Deus. Esse zelo que nós também deveríamos ter. Não pelo prédio, porque esse prédio e outro prédio, e a mais bonita das catedrais deste mundo, são apenas prédios, porque Deus disse: eu não habitarei em templos feitos por mãos humanas, mas a igreja do Deus vivo, aquela que é verdadeiramente a habitação do Espírito, aquelas vidas que tantas vezes estão sendo destruídas por aqueles que querem fazer da religião uma fonte de lucro, domínio, poder, tudo em benefício próprio. Então, o texto de João continua dizendo: perguntaram-lhe, pois, os judeus. Jesus tocou terror lá. Com o azorrague, ele saiu expulsando todo mundo, os animais, derrubando dinheiro pelo chão. Ele fez o maior terror no lugar. O zelo do Senhor consumiu a ponto dele expulsar todo mundo. E os judeus estavam vendo. Vendo o que estava acontecendo, os judeus perguntam ao Senhor Jesus: nos dê um sinal de que você tem autoridade para isso. Lembre-se que os judeus não creram em João Batista, porque João Batista não fez nenhum sinal miraculoso. João Batista pregou a palavra de Deus. Deus, pelo Espírito Santo, tocou no coração das pessoas e multidões creram, multidões se batizaram, multidões foram a Jesus pelo testemunho de João Batista, mas não fez nenhum sinal. Eles esperavam um sinal para evidenciar quem era Jesus. E que tinha alguma autoridade para fazer o que estava fazendo. Então, já que eles querem sinal, Jesus responde. Jesus lhes respondeu, versículo 19: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Jesus diz assim: destruam esse santuário, e eu em 3 dias vou reconstruir. Observem o texto direitinho, é uma ordem. Ele está dizendo para eles: destruam, e em 3 dias eu reconstruo. Jesus não está dizendo: eu vou destruir o santuário e em 3 dias vou reconstruí-lo. Jesus dá uma ordem para eles: destruam o santuário, e eu em 3 dias reconstruo. Portanto, quem iria destruir o santuário eram eles, e quem ia reconstruir era Jesus. Só que eles não entenderam. Eles estavam pensando no prédio ainda. Só que Jesus está mostrando que a transição do templo prédio para o templo corpo de Cristo, igreja de Jesus, estava acontecendo. Esse é o momento da transição. Com a justiça de Cristo, com a obra da redenção, então algo novo se daria. Lembre-se que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de canto a canto, de alto a baixo, o véu do santuário, e então o Santo dos Santos foi aberto, porque o sangue do justo, o Cordeiro de Deus, fora derramado.
está em transição. Este é o momento em que algo novo está para acontecer, mas eles não entendem. Percebe que as pessoas duras de coração, as pessoas cegas, não entendem. E aí elas fazem uma pergunta boba, porque eles não entenderam o que Jesus disse. Replicaram os judeus, versículo 20: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Mas Jesus não está falando desse prédio. Ele não estava falando do prédio. Versículo 21 diz: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus estava, em outras palavras, dizendo: me matem e eu ressuscitarei ao 3º dia. O que Jesus estava dizendo é que ele realizaria a obra da redenção. Portanto, a purificação do templo não estava se dando ali. O zelo do Senhor Jesus fez ele expulsar as pessoas, fez ele ficar revoltado com os aproveitadores. E então, naquele momento, ele mostrou que ali ele estava para a glória de Deus. Mas a purificação do templo não estava ocorrendo. Expulsar eles do prédio não era suficiente para purificar o templo do Senhor, porque as pessoas que estavam lá estavam cegas, duras, porque as pessoas que estavam lá eram pecadores que não tinham a justiça para poder entrar de fato na presença de Deus. O véu ainda estava posto, o Santo dos Santos ainda estava oculto aos olhos dos homens, porque ninguém era digno de estar diante do Senhor. A verdadeira purificação do templo teria que acontecer de uma outra forma. Jesus estava lá para purificar o templo, mas eles não entenderam como se daria isso. E Jesus sinaliza: vocês vão me matar, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. E é assim que se dará a purificação do templo. É assim que se dará a justiça. As pessoas ainda hoje estão presas a prédios bonitos. Ainda hoje querem toga, colarinho clerical, púlpitos bonitos e tantas coisas aparentes, como se essas coisas definissem a glória de uma igreja local, esquecendo que a purificação do templo do Senhor se deu por meio do sangue de Cristo Jesus. E por não compreender isso ainda hoje, é que tantas denominações ou igrejas locais estão vivendo como Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica. Laodiceia era uma igreja de gente rica. Laodiceia era uma igreja de pomposidade, de comerciantes abastados. Laodiceia era uma igreja que realmente tinha o luxo que muitos de nossos dias almejam. Mas Jesus diz ao anjo da igreja de Laodiceia: escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ele está falando para uma igreja. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A pureza da igreja encontra-se em Cristo. Sem o sangue de Cristo não há igreja, muito menos pureza. Sem o sangue de Cristo é impossível purificar a igreja do Senhor. Por isso Jesus anuncia a obra da redenção. Só Ele poderia purificar o templo do Senhor, a igreja do Senhor, nessa transição, trazer o novo, como nós já vimos nas cartas do apóstolo Paulo. Porque ele se referia ao santuário do seu corpo.
Versículo 22 diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Portanto, eles lembraram que a Escritura profetizou esse momento, a redenção em Cristo Jesus. É preciso a obra de Cristo. Não há salvação sem ela. E por mais que as pessoas ao nosso derredor estejam indo em prédios bonitos, em igrejas bonitas, elas podem estar tão somente presentes no corpo, mas mortas por dentro. É preciso o sangue do Senhor. É preciso sangue. E esse texto que o Senhor Jesus trouxe para nós, ele precisa ser aplicado às nossas vidas. O templo caiu. Jesus havia dito, em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra, o templo caiu. Porque a transição se deu. O sangue foi derramado, o véu foi rasgado e o templo deixou de ter utilidade, deixou de representar a presença de Deus, encerrou-se a velha aliança, encerrou o papel do templo do Senhor do Antigo Testamento. Agora, a igreja segue como o templo vivo, que o apóstolo Pedro chama de pedra que vive. Capítulo 2 da carta de Pedro, versículo 4 e 5, o apóstolo diz: chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vocês são o templo de Deus. Portanto, precisamos aplicar o texto à nossa vida, porque o Senhor Jesus, como nós vimos em Apocalipse, continua santificando. Observe que aqui ele teve uma atitude de zelo para limpar o templo. Só que hoje, nós como igreja somos o templo e, portanto, a obra da purificação acontece em nosso viver. Jesus não vai se preocupar com os prédios que são levantados para uso da igreja, mas Jesus está constantemente de olho naquela que ele redimiu pelo seu sangue. Como diz Efésios, capítulo 5, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A verdadeira purificação se deu pela cruz do Calvário. Então Jesus está interessado em uma coisa, em limpar a sua vida. E às vezes pode ser que ele faça um azorrague e tire aquilo que está sujando o que é o verdadeiro templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Portanto, o nosso olhar agora não é mais para o prédio, por mais que tenhamos um cuidado para que ele pelo menos esteja agradável para o serviço. Mas o nosso olhar agora são vidas. E essas vidas são o templo do Espírito do Senhor, a igreja do Deus vivo. E para essas vidas que nós olhamos, Deus está vendo e Deus está santificando. Então, você precisa aplicar isso à sua vida. O que é preciso tirar para que a sua vida esteja agradável ao Senhor?
para que o templo do Espírito Santo, que é a igreja, possa estar limpo para a adoração ao Senhor, sem nada que tire proveito e então corrompa, suje, prejudique o culto que deve ser dado ao Senhor. A santificação então é fundamental, percebem? Talvez você pergunte, por que Deus às vezes bate tanto nos cristãos para santificá-los? Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vocês lembram que diz Hebreus capítulo 12? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está tirando os interesses errados, ele está tirando todas aquelas intenções más, ele está tirando tudo aquilo que não pertence ao culto legítimo ao Senhor, a uma vida consagrada a Deus, porque o templo era consagrado exclusivamente para o serviço ao Senhor. E no templo as pessoas deviam ir com amor, porque o grande mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Portanto, deveriam estar lá por amor, deveriam estar lá voluntariamente, deveriam fazer com prazer, a alegria no Senhor, como nós vemos no Salmo 84, em que o salmista tem prazer de estar na presença de Deus, e não há nenhum lugar que ele almeje mais do que ele está louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Ele nos diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. De modo que ele chega a dizer: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele ama, e ali deveriam estar aqueles que amam o Senhor. Portanto, é preciso tirar aquilo que não é bom da sua vida, para que o nosso culto ao Senhor seja esse culto que Deus sempre quis de seu povo, para que você ofereça ao Senhor a sua vida, o que o apóstolo Paulo chama de culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está preocupado com isso? Deixe-me perguntar a você, preste atenção, o zelo da casa do Senhor tem consumido você? E eu me refiro à igreja do Deus vivo, não ao prédio. Então, se o zelo do Senhor tem consumido você, peça a Deus graça, sabedoria, para que você esteja atento à necessidade de expulsar os cambistas, expulsar os aproveitadores, expulsar e tirar tudo aquilo que suja, profana o templo do Senhor, o verdadeiro templo do Senhor. Porque Deus fará isso. E se você também estiver interessado na purificação, você terá prazer em estar cultivando-a também. Senhor, eu vejo que há tantas ervas daninhas, há tantos males, há tantos, ó Deus, aproveitadores, tantos pecados, tantos malefícios, há tanta coisa, Senhor Deus, que deveria ser tirada. Eu quero que seja tirada. E você mesmo desejará e buscará no Senhor o que precisa ser tirado da sua vida. Porque não adianta um prédio bonito,
se o seu coração estiver sujo. Não adianta tudo tão organizado se sua própria mente estiver em desordem. Então, que o zelo do Senhor também consuma você, para que você tenha o desejo de ver a sua vida sendo purificada, santificada pelo Senhor, porque é isso que Ele está fazendo na sua igreja. Ele está purificando, Ele está santificando, Ele está limpando e tirando tudo o que desagrada. Então, busque ao Senhor nesse propósito e ajude o irmão, porque você pode olhar para a vida do irmão e ajudar. Irmão, eu vejo que há cambistas dentro de seu coração, aqueles pecados que profanam o que deveria estar consagrado unicamente ao Senhor, e ajude a tirar, de forma que você seja um instrumento de bênção, porque o seu propósito é ser um instrumento de bênção, para que a igreja do Deus vivo esteja sendo limpa, purificada. E é por isso que o apóstolo Paulo tantas vezes diz: edificai-vos mutuamente, consolai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente. E então ensina e ordena a igreja a ser um instrumento para a purificação dela mesma, por meio da palavra do Senhor. Então seja um instrumento da purificação da igreja, que é o templo do Deus vivo, o santuário do Espírito do Senhor. Esteja atento a necessidades e seja um instrumento de bênção, para que elas sejam atendidas pela graça de Deus, através da palavra santificadora. E assim você estará glorificando ao Senhor, porque a igreja pertence ao Senhor. Não é nossa, não é sua, ela pertence ao Senhor. E em purificá-la por meio da palavra, confiando na obra do Espírito, que é o único que pode aplicá-la ao coração, e certo de que foi a cruz do Calvário que trouxe verdadeiramente a pureza para a igreja do Senhor, a justiça do Senhor, nós seguimos nessa jornada de santificação. Lembra que nós falamos? Deus continua santificando a sua vida. E isso vai durar um tempo muito bom, o tempo da sua vida. Então, que você tenha prazer nisso, para que você mesmo possa estar participando de todo esse processo com deleite, vendo que cada dia mais você está mais parecido com Jesus, porque Jesus está trabalhando o seu viver pelo Espírito Santo.